Você compreende no texto de Apocalipse capítulo 6 o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Sua interpretação, sua tipologia e o que eles representarão na grande tribulação? Neste vídeo estarei falando sobre sua tipologia e sua interpretação. Então, após a vinheta, você aprenderá sobre quem são eles. Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é o Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Neste vídeo você aprenderá a interpretação do Apocalipse capítulo 6 sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, vem comigo. Os 4 cavaleiros que aparecem no livro de Apocalipse, ele não aparece somente no livro de Apocalipse. Ele também aparece no livro de Zacarias 6. Esses dois textos, eles têm muito em comum, pois em Zacarias 6 vai estar falando referente a 4 cavaleiros também. Mas os dois textos estão falando sobre o juízo de Deus derramado sobre os povos. E lá em Zacarias vai falar que Deus enviou 4 cavaleiros para trazer juízo sobre as nações. Só que um ponto primordial para nós entendermos é que em Zacarias não tem detalhes sobre os cavaleiros, sobre qual sua tipologia e mais algumas coisas. Já quando nós vamos no livro de Apocalipse, nós vamos ver os cavaleiros com detalhes, com uma característica mais aperfeiçoada. E isto aponta direto para a grande tribulação. O cavalo branco, ele é símbolo de conquista militar. Dentro da cultura romana, que foi a cultura que difundiu-se então a visão de João, os cavalos brancos, segundo os romanos, quando eles venciam uma vitória, eles colocavam cavalos brancos nos seus carros principais e passeavam entre as ruas demonstrando vitória, demonstrando conquista em uma batalha. Então, todas as vezes que um líder romano colocava um cavalo branco à sua frente, ele demonstrava uma vitória, uma certa conquista em cima de um poder militar. Já o arco, ele traz o sentido de uma grande tragédia. No ano de número 62, houve uma tragédia entre os romanos e os partos, ou também chamado de os vologueses. E nessa batalha que ocorreu, os romanos foram minimizados, foram derrotados, destruídos por alguns guerreiros dos partos que ele andavam em cima de cavalos brancos e com arcos. E o seu poder de batalha era muito grande, porque além deles montarem muito bem os seus cavalos, eles eram muito bons no tiro do arco. E nessa batalha, os romanos foram derrotados, foram minimizados e expulsos para longe dos vologueses. E conforme essa interpretação, o que nós compreendemos? Que o cavalo branco e o arco representa uma falsa vitória militar, ou seja, significa que dentro de uma vitória existe por trás disso uma grande tragédia. Ou seja, o texto está falando que o cavalo branco representa um poder militar que vai vencer batalhas e vai trazer uma falsa paz. Só que por trás da paz vai haver uma tragédia de mortes e muitos acontecimentos. O cavalo vermelho, ele vai então estar falando de a paz sendo tirado dos homens. Seria um período em que vai haver muitas guerras entre pessoas, vai ter batalhas não só físicas, como internas também. E também o cavalo vermelho e sua espada, ele fala do ódio que aumentará. Também vai falar que seria um tempo em que os homens se tornariam extremamente sanguinários. Seriam pessoas que seriam homens e mulheres de um verdadeiro derramamento de sangue. Seriam pessoas obstinadas para tirar a vida um do outro. Então o cavalo vermelho, ele fala da paz dos homens sendo tirado de si mesmo. O terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto e sua balança de medir,
ali dentro da interpretação, o cavalo preto, ele fala da calamidade em processo. Já a balança de medir, ela está falando de poder e controle sobre coisas. Só que você nota que quando o texto ele vai falar sobre o que está sendo colocado na balança, ele usa 3 elementos. Ele usa o trigo, a cevada e o vinho. O que isso representa no Antigo Testamento? Todas as vezes em que a escassez ela entrava em um período, ou a fome, ou a seca, as coisas ficavam muito caras. Você pode notar no Antigo Testamento que quando a fome chegava, ficava-se caríssimo para comprar alguma coisa. Ou seja, quando o texto ele usa o primeiro elemento, que é o trigo, ele está falando de escassez. Ele está falando a seguinte interpretação do texto, em que o cavalo preto e a balança está falando que naquele período ficaria-se muito caro para comprar as coisas. E alguém teria o controle daquilo que você compra. E tudo que você comprasse seria caríssimo, seria de um valor muito alto. E seria medido. E seria a única coisa que você poderia comprar. Então o texto, ele além de estar falando de uma certa escassez, ele está falando que os homens não teriam mais como ter controle sobre o que comprar. O quarto cavaleiro, que está no cavalo amarelo e em cima dele é chamado de morte. Segundo o texto, ele vai dizer o seguinte forma, ele vai falar que este cavaleiro foi dado a ele o poder para matar os homens. E se você ler o texto e notar, ele vai falar sobre 4 tipos de pragas que Deus mandaria, ou 4 juízos que Deus enviaria para os homens. Só que essa interpretação do texto, ela já aparece no Antigo Testamento, Deus falando que enviaria 4 juízos sobre os homens. Em Ezequiel 14, vai falar que esses 4 juízos são a espada, a fome, animais violentos e pragas ou pestes, epidemias, assim por se dizer. Então o quarto cavaleiro, ele representa 4 juízos que Deus enviaria sobre os homens na terra, na grande tribulação. Então é essa a interpretação do texto. Todos esses acontecimentos que Deus traçou para João, na sua interpretação, são coisas que são procedentes para as pessoas que não querem a Jesus, nem a sua vinda, são blasfemadores de Deus, são angustiosos do Senhor e também para o anticristo e a sua trindade. É isso aí, pessoal. Acabamos mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado. Neste momento, para tudo que está fazendo aí, já deixa aquele like, se inscreva no canal e curta os outros vídeos que nós temos aqui. Além desse vídeo aqui que eu passei, existem outras séries aí no nosso canal, coisas que você poderá aprender com toda certeza. Eu espero que você tenha se edificado e até a próxima. Fica na paz.